Fala, minhas águias, meus futuros policiais militares de Pernambuco. Vamos falar agora de permutação nesse bloco, tá? Então será aí mais uns 2 blocos aí, mais ou menos, de permutação, pra gente aprender tudo sobre permutação. Permutação simples, permutação com repetição, permutação circular, são essas permutações que sua banca gosta de cobrar, tá? A gente ainda vai fazer algumas questões aqui de permutação que envolve aqueles casos especiais, né? Fixar uma letra, as vogais têm que estar juntas, então vamos aprender tudo agora nesse bloco, vem comigo aqui. Antes de explicarmos questões de permutação, eu queria fazer essa questãozinha com vocês, que é uma questãozinha que envolve PFC, tá? Foi essa questãozinha que a gente acabou pulando, não fizemos. Mas vamos fazer agora. Questãozinha de 2015. Olha aí como ela é interessante. Vem comigo, ó. Quantos números de 3 algarismos, então formação de números, você já sabe que é PFC. 3 algarismos, então cada tracinho desse é uma etapa. Beleza? 3 algarismos, então 3 tracinhos. Podemos formar com o primeiro dígito par. Beleza? O primeiro tem que ser par. O segundo é ímpar. Essas são as condições. E o terceiro tem que ser o número 0. Essas são as etapas e cada etapa tem uma condição. E a gente tem que respeitar essas condições. Agora a pergunta é, quais são os algarismos que a gente vai utilizar? Porque nas questões que a gente fez no bloco anterior, ele disse de 1 a 5, de 2 a 6. Quando ele não diz os algarismos que nós devemos utilizar, a gente utiliza esses algarismos aqui, ó, do 0 a 9. Beleza? Nós temos 10 possibilidades. Certo. Só que veja, eu quero a primeira condição aqui, ó, o primeiro algarismo aqui, primeira etapa. Quero colocar um número par aqui, um algarismo par. Beleza, só que a questão é de formação de número. Par eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. Só que se você colocar 5 aqui, você erra. Por quê? Porque a questão é formação de número e a gente falou no bloco anterior, formação de número não pode iniciar com 0. Então aqui nós temos 4 opções, 4 possibilidades. Beleza? E, ou seja, vezes. Quantas possibilidades eu tenho agora para a segunda etapa, para o segundo tracinho? Quero um algarismo ímpar. Ímpar eu tenho 1, 3, 5, 7 e o 9. Então, 5 possibilidades. Vezes. O último tem que ser 0. Então, se o último tem que ser 0, quantas possibilidades eu tenho de colocar o 0? Uma possibilidade. Então, 4 vezes 5 vezes 1 dá igual a 20. Gabarito, letra E. Teve gente que marcou letra B porque pensou que no primeiro tracinho caberia 5 opções, 5 possibilidades. 5 vezes 5, 25. Só que, lembre-se, formação de número, não entra o... Beleza? Agora, se fosse senha, aí era 25. Entendeu? Beleza? Questãozinha aí boa pra vocês, tá? Então, ó, vem comigo aqui, porque agora a gente vai fazer essa questãozinha aqui, ó. Só que é uma questãozinha que envolve permutação. E aí é muito importante vocês entenderem o que é permutação. Permutação nada mais é do que a quantidade de ordenação possível. Quantidade de maneiras que você pode ordenar os elementos de um determinado conjunto. Um exemplo bem claro disso. Você tem 5 pessoas. Quero formar uma fila com essas 5 pessoas. Você quer formar uma fila, você quer botar em ordem. Ó, lembre-se o que significa permutação? É a quantidade de maneiras que eu consigo ordenar os elementos de um determinado conjunto. Então, tenho 5 pessoas, quero formar uma fila com essas 5 pessoas. Quantas maneiras eu posso formar essa fila? Quantas maneiras eu posso ordenar essas pessoas em uma fila? Então, aí é um exemplo de permutação. É fazer uma permutação com esses 5 elementos do conjunto. Entendeu? Então, aí é uma questão clássica de permutação, né? Então, permutação é quantidade de maneiras que eu consigo ordenar os elementos de um conjunto. Tem algumas palavras-chave para identificar quando é que uma questão é de permutação. Vou mostrar agora para vocês aqui, ó. Anota essas informações aqui que é importante para vocês, ó. Palavra-chave de permutação. Vou colocar aqui, ó. Vou até passar um traço aqui para colocar essas informações sobre permutação, ó. Permutação. Beleza? Quais são as palavras
Palavras-chaves de permutação. Vamos lá. Palavras-chave são os seguintes, ó. Filas. Apareceu questão de fila, você já sabe que a questão ali é de permutação. Vamos lá. O que mais? Questão de ordem. Ele quer saber, quer colocar as pessoas em ordem, já sabe também que é permutação. Vou dizer mais, ó. Filas, ordens, questões também de anagramas. Anagramas, sua banca gosta muito de anagramas. Tá certo? Então, fila, ordens e anagramas, a gente já sabe direto que é permutação. Quantidade de anagramas, permutação. Quero formar uma fila, permutação. Então, sabendo essa palavra-chave, você já sabe o que fazer. Né? Já sabe qual é o método que você vai utilizar. Aí, para resolver a permutação, a fórmula nada mais é do que isso aqui, ó. Permutação de N elementos. Tipo, lembra que eu falei que uma fila com 5 pessoas, essas 5 pessoas são os elementos do conjunto. Então, quando eu quero fazer a permutação de 5 pessoas, então vai ser permutação de N, ou seja, N é a quantidade de pessoas do conjunto. Então, o que é que você faz? Você faz N fatorial. E a grande pergunta é, como é que calcula N fatorial? N fatorial nada mais é do que você pegar o N e ir desenvolvendo de forma decrescente. N vezes N menos 1, N menos 2 vai decrescendo de forma decrescente até chegar a 1. Aí você vai e multiplica. Agora, lógico que na prova não vai ser assim com valores algébricos, né? Até que tem algumas questões algébrica, né? Com N, com X, mas aqui as maioria das questões são numéricas, são números. Então, tipo, quero calcular a permutação de 3. O que é que eu faço? 3 fatorial. Como é que calcula 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1 dá igual a 6. Eu posso ter aqui, ó, permutação de 4. Como é que eu faço? 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar igual a 24. Com certeza que se você está aqui nessa aula, né, tenho certeza que você já deve ter tido aí um apanhado aí, já deve ter visto uma teoria, né, sobre esse assunto. Como é que calcula a permutação simples, como é que calcula a permutação com repetição. Mas dando uma pincelada aqui para vocês relembrarem como é que é feito o cálculo de permutação simples. Lembre-se das palavras-chave, filas, ordens, anagramas. Anagrama nada mais é que você pegar uma determinada palavra e escrever essa palavra com a ordem diferente das letras, formando uma nova palavra com aquelas mesmas letras, entendeu? Por exemplo, eu sair aqui da tela. Ó, a palavra amor. Ó, deixa eu sair da tela, pronto. A palavra amor. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. A palavra amor. Beleza? Se eu quiser escrever um anagrama com essa palavra amor, pode ser Roma. Usei as mesmas letras com a ordem diferente. Pode ser Amora. Deixa eu ver aqui. Amora não dá certo, não. Dá pra ser Mora, né? Pode ser Mora. Pronto, Mora também podem. Entendeu? Então, resumidamente, eu gosto muito de dizer o seguinte: permutação nada mais é do que você bagunçar a ordem. Toda vida que você for bagunçar a ordem de algo, você usa o quê? Permutação. Beleza? A ideia sempre é essa. Show de bola? Então, entendido o que é anagrama, né? Entendido o que é permutação. Quando você vai saber que é uma questão de permutação, então agora fica tranquilo. E aí, ó, vamos lá para a primeira questãozinha que está na tela aí. Acompanhe comigo aí. Tendo o texto acima como referência inicial, julgo o item a seguir. O número de anagramas, falou de anagramas, permutação. O número de anagramas da palavra Oscar é igual a 120, certo ou errado? A palavra Oscar, eu tenho quantas letras aí? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser nada mais, nada menos do que permutação de 5, que é 5 fatorial. Beleza, aqui se chama permutação simples por quê? Porque nenhuma dessas letras aqui que está no conjunto, a palavra Oscar, tem repetição. Então é uma permutação simples. Quando não tem repetição, é permutação simples, tá? Então faz 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E dá 120. Beleza, dá 120, dá gabarito certo. Beleza? Simples, objetivo, direto, só isso. Isso aí é um tipo de questão que pode estar na sua prova.
Uma permutação simples, beleza? Permutaçãozinha simples. Show de bola. Agora, vamos lá. Vamos fazer mais questão aqui comigo, ó. Essa próxima questãozinha aqui, ó, que já vai estar na tela, aqui, é uma questão que diz o seguinte: ó, com relação aos anagramas distintos da palavra canguru. Opa, vem comigo aí. A palavra agora é canguru. Quantas letras tem a palavra canguru? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 7 letras. Ele está perguntando que o total de anagramas, ele está dizendo que o total de anagramas é 5.040. Gente, será que é 5.040 a quantidade de anagramas? Muita gente faz o seguinte. Então 7, né? Então faz permutação de 7. 7 fatorial. 7 fatorial dá 5.040. Tá certo. Só que se você fizer isso, você erra. Por quê? Porque a palavra canguru, ó, canguru, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apesar dela ter 7 letras, porém, ela tem letras repetidas. É o U. Então, a fórmula aqui muda, porque esse cálculo aqui é de permutação. Permutação. Porém, é permutação com repetição. Aí a forma de resolver esse cálculo de permutação com repetição é diferente. A fórmula é, ó, permutação de n elementos com repetição, sei lá, de x, y, z. O que significa n? É a quantidade de letras que eu tenho lá na palavra. A quantidade de, sei lá, de camisa, de pessoas. Os elementos do conjunto. Em cima fica a quantidade de repetição de uma determinada letra. Exemplo. Como eu quero aqui a permutação desses elementos aqui, dessas letrinhas, dessa palavra, o que eu vou fazer? Eu tenho 7 elementos, então permutação de 7. Porém, o número U, a letra U se repete 2 vezes. Uma permutação de 7 com repetição de 2U. Aí como é que resolve esse cálculo? Aí fica assim, ó. O maior fica em cima, 7 fatorial. E embaixo fica o menor, só que em forma de fatorial. Esse 7 fatorial em cima, 2 fatorial embaixo. Aí como é que resolve isso? Você pode muito bem dizer o seguinte: eu vou pegar o 7 fatorial, vou desenvolver até 1. Vou pegar o 2 fatorial, desenvolver até 1 e depois eu divido. Tá certo? Tá. Agora, lógico que a melhor maneira é fazer assim, ó. O 7, que é o maior, você desenvolve até o menor, que é o 2. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Eu tenho certeza que você já tem em mente como é que resolve um cálculo de permutação com repetição. Ah, já sei, professor. Show de bola. Então aqui está sendo moleza para você entender a questão, né? Aí sobrou 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Eu sei que 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 3 é 60. 7 vezes 6 é 42. Então vai ficar 42 vezes 60. Eu vou fazer vezes 6 e depois eu acrescento um zero. 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 4, 24, com 25. Então fica 2.520. E aí, o gabarito ele é errado. Esse é o gabarito correto da questão. Beleza? A quantidade de anagramas da palavra canguru é 2.520. Beleza? Então tá aí. A gente fez uma questão anteriormente, ó. Permutação simples. Já fizemos agora uma com permutação com repetição. Eu peço a vocês o seguinte: quer ganhar tempo na hora de resolver a questão de prova? Quero. Aprenda as principais permutações, os principais casos de fatoriais. 0 fatorial é 1. 1 fatorial é 1. 2 fatorial é 2, para você não ficar fazendo cálculo. Ganhe tempo aí. 3 fatorial, você já pode colocar um 6, porque é 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial, você já pode colocar 24, porque é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial é 120. 6 fatorial, nós teremos 720. 7 fatorial, nós teremos 5.040. Beleza? Então fica aí para vocês pelo menos as principais, as que mais caem em concurso. Importante saber isso aí. Beleza? Vamos fazer mais. Vem comigo, olha essa outra. Preste atenção aqui, porque aqui é um modelo especial. Vai fugir um pouquinho da primeira e da segunda questão que nós fizemos aqui. A questão diz assim, ó, com relação aos anagramas distintos da palavra canguru, vamos lá. Palavra canguru. Julgo o item, né?
120 anagramas começa e termina com U. Canguru tem 7 letras, né? 7 letras. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos começam com U e terminam com U? E como isso acontecer? Tem que tem duas letras U. Aqui fica no meio é o C, o A, o N, o G e o R. Ou seja, esse U aqui vai ter que ficar parado e esse aqui também. Eles ficam fixos. Os únicos que vão ficar permutando é os que estão no meio. Os que estão no meio tem repetição? Não. É os que vão ficar bagunçando a ordem. São esses 5 aqui. Como não tem repetição, então você vai fazer 5 fatorial. Permutação de 5. 5 fatorial. E no caso dá 120. Nós acabamos de ver no slide anterior. 120. Ah, então esse item aqui está, o item está correto. Certo. Entendeu? Ah, professor, se tivesse repetição aqui no meio dessas palavras que estão repetindo, que estão permutando, aí você tem que fazer o cálculo de permutação com repetição, né? Dividir esse número pelo a quantidade de vezes que uma determinada letra está repetindo. Entendeu? Então, tá aí. Essa questão é uma questão importante. Quando ele diz assim, começa com a letra U, então é porque você vai ter que eliminar o U dos elementos do conjunto. Terminam com U, então elimina também o U do conjunto. Fica só 5, permuta o restante. Entendeu? Quando ele vai fixar uma letra, você tem que entender que fixou a letra, beleza, ele tá fora do jogo. Belezinha? Vamos lá, para mais uma. Olha essa outra aqui, ó. O número de anagramas que podem ser formados com as letras da palavra democracia. Democracia. A questão, mais uma vez, fala de anagrama, então você já sabe que é permutação. Em que todas as vogais estejam juntas. E todas as consoantes também estejam juntas. Então vamos lá, palavra democracia. Se eu quero colocar as vogais juntas, então o que é que eu vou pensar? Ó, vou pegar as vogais e botar tudo junto. A letra E, o O, o A, o I e o A. O A, o I. Beleza? Aí as outras letras são as consoantes. O D, o M, né? O C, o R e o C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, beleza, são 10 letras. Você não pode chegar aqui e fazer 10 fatorial. Senão você erra a questão. Beleza? Não pode vir aqui e fazer 10 fatorial. Você perde a questão facilmente. Tranquilo. Aí como é que a gente vai fazer? Aí você tem que anotar esse bizu aqui, importantíssimo. Hein? Como é o bizu, professor? O bizu é esse aqui, ó. Quando ele fala essa palavrinha aqui, ó, juntas, falou de juntas, estejam juntas, o que é que você vai fazer? Você vai colocar, ó, vai colocar em um bloco só. Em um bloco só. Beleza? Importante você saber isso. Aqui eu tinha 10 tracinhos. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um tracinho para cada letra. Beleza, entendi, professor. Só que agora você não pode contar mais 10 tracinhos. Por quê? Porque a questão, ela tá dizendo que as letras, elas têm que ficar, as vogais, no caso, né? As vogais e as consoantes têm que ficar juntas. Então você vai pegar todas as vogais e vai colocar em um bloquinho só. Hein? Em um bloquinho só. Coloquei as vogais em um bloquinho só. Só que a questão diz que não são somente as vogais em um bloco só. As consoantes também são em um bloco só. Então você pega todas as consoantes, bota em um bloquinho só. Ou seja, como elas estivessem juntas. Então veja que interessante. De 10 tracinhos, de permutação de 10, você vai fazer só permutação de um tracinho, 2 tracinhos. Cada bloco é como se fosse um tracinho. Então vai ser permutação de 2, ou seja, 2 fatorial. Beleza? Só que a questão, ele não diz em nenhum momento que tem que ser nessa ordem, ó. E, O, A, I e A. Se ele não disse a ordem, então é porque pode bagunçar a ordem dentro do bloquinho. Ah, então dentro aqui do bloquinho eu posso ficar permutando essas 5 letras. Ah, então você vai fazer permutação de 5. Tem repetição? Deixa eu ver. Ó, a letra A repete 2 vezes, então dividido por
2 fatorial, porque são duas letras A que tá repetindo. Ah, professor, era bom você botar a fórmula bem direitinho. Ó. Permutação de 2 vezes permutação de 5 com repetição de 2. Então, para você não perder tempo, você pode ir direto para o cálculo de fatorial. Permutação de 2, eu não sei que é 2 fatorial, então você já bota 2 fatorial. Permutação de 5 com repetição de 2, eu boto 5 fatorial sobre 2 fatorial. Baixa sempre a quantidade que está se repetindo. Acabou? Não. Porque as consoantes têm que ficar juntas também e eles podem ficar trocando de posição, as consoantes. Então, posso ficar trocando de posição o D com o M, o C, o R e o C. Então, também aqui ó, vai ser 5 fatorial, porque são 5 letras aqui dentro. Só que tem repetição da letra C. Quantas vezes? 2. Então, fica 2 fatorial. Beleza? Aí ficou fácil agora de resolver, porque veja aí. Esse 2 fatorial aqui eu posso cancelar com esse 2 fatorial. É? Dá para simplificar? Dá, porque aqui é multiplicação. Hein? Aqui em cima fica 5 fatorial, dá 120. Nós já vimos aí, né? No slide anterior. E aqui ó, fica 120 em cima e o 2 embaixo. Ou então você pode fazer assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Com o objetivo de quê? De cancelar esse 2 fatorial. Ó. Ah, professor, o φ foi de cabeça. Ó. Aqui em cima dá 120. Aqui embaixo dá 2. 120 dividido por 2 dá 60. Então fica 120 vezes 60. Quanto é 120 vezes 60? 12 vezes 6 dá 72. Eu acrescento os dois zeros, fica 7.200, gabarito, letra C. Essas questõezinhas eu costumo dizer que são questões de permutação com modelos especiais. Tem que começar com uma letra, terminar com outra. Quantidade de anagramas que começa com consoante. Quantidade de anagramas que tem as vogais juntas, tem as vogais separadas. Como é que resolve isso? Aqui, ó. Beleza? Falou juntas, tem que ficar juntas, uma letra, duas letras. Você junta em um bloquinho só para resolver ela. Show de bola? Aí vamos comigo. Olha essa outra questãozinha aqui como é interessante. O número de anagramas da palavra Niemeyer, que possui as vogais e as consoantes alternadas, é igual a. Aqui ele quer que fique alternadas. E como é que você resolve isso? Vamos lá. Quantas letras eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 tracinhos. Ele quer que as vogais fiquem alternadas. Então vai ficar vogal, consoante. Deixa eu ver quantas vogais e consoante tem, né? As vogais eu tenho 1, 2, 3, 4. Então são 4 vogais. Vogal, consoante, vogal, vogal, vogal. Né? 4. Aí no meio aqui tem que ficar as consoantes, logicamente. Então tem 4 vogais e 4 consoantes, né? Veja que aqui eu comecei com vogal. Só que pode começar também com consoante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então são 2 casos. Começando com vogal, consoante. Pode ser consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Beleza? Então você vai fazer esse cálculo aqui, né? E vai multiplicar por 2, porque não é o mesmo resultado desse de cima, não é esse de baixo? Né? Então, como é que a gente vai fazer? Se eu quero que as vogais fiquem alternadas com as consoantes, então eu quero que as vogais elas permutem-se entre si. Só pode permutar essa vogal com essa, com essa e com essa. Ah, entendi. E as consoantes com as consoantes. Ó. Essa consoante só pode permutar com essa, pode permutar com essa, só pode permutar com essa. Aí olha que interessante. Eu tenho 4 vogais, né? Então, para permutar as vogais, vai ser 4 fatorial. Só que se for... Só é 4 fatorial se for sem repetição. Deixa eu ver se as vogais são sem repetições. As vogais não é, ó, porque eu tenho uma letra E repetindo 3 vezes. Ah, então é 4 fatorial sobre 3 fatorial. É isso aqui, ó. Permutação de 4 com repetição de 3. Beleza? Vezes. Eu tenho que fazer a mesma coisa com as consoantes. São 4 consoantes, então é 4 fatorial. Deixa eu ver se tem consoante repetida. N, M, Y e R. Não tem. Então é só 4 fatorial mesmo. Aí como é que resolve isso, professor? Ó, 4 fatorial sobre 3 fatorial é só fazer assim, ó. 4 vezes 3 fatorial. Para cancelar com 3 fatorial, ó. O maior desenvolve até o menor. Dá 4. Aí beleza, vezes, né? Quanto é 4 fatorial? Já decorou já? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, será que deu tempo? Vai dar 24, né? Aí, guerreiro, eu tenho 4 vezes 24.
vai dar 96. É o resultado correto 96? Não. Porque dá 96 aqui em cima, só que também dá 96 aqui embaixo. Então esse resultado aí eu tinha que multiplicar por 2. Diga aí. Então vai dar 12, vai 1, 18 com 19. Então dá 192 o gabarito dessa questão. Só que ele está dizendo que é igual a 576. Por isso está errado a questão. Belezinha? Então, questão muito boa. Essa aqui é mais uma questão que você precisa aprender, porque pode estar na sua prova. Questões que são alternadas às letras, as vogais com consoante. Então você já pegou o bizu. Beleza? Acho que eu fiquei na frente, né? Vou sair aqui para vocês verem o resultado perfeito, ó. Vamos lá, deixa eu sair aqui da frente rapidinho. Um minuto. Vamos lá. Pronto. Show de bola. Vamos lá para mais uma questãozinha. Ó, mais uma questãozinha aqui para vocês, ó. Ó, já tá na tela a questãozinha. Essa questão diz o seguinte, ó. Vamos comigo aqui, ó. A quantidade de anagramas da palavra saudade nos quais todas as vogais estejam juntas é igual a. Tá vendo a palavrinha juntas de novo? Ah, professor. Tô vendo. Quando tem a palavra juntas, você já sabe, vai colocar em um bloco só. O que você vai colocar em um bloco só? As vogais. Então, quantas vogais tem? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A letra A, U, A e E. Aí sobrou a letra, peraí, as outras letras foi 1, 2, 3. 1, 2, 3. No caso, A é a letra S, D e D. Se ele quer as vogais juntas, então você vai juntar as vogais, olha. Todas as vogais eram 7 tracinhos, não vai ser mais 7, porque vão ficar uma parte juntas. Se ia fazer permutação de 7, agora não é mais. Porque as vogais vão ficar juntas, ó. Então é 1 traço, 2, 3, 4. Então vai ser permutação de 4. Só que nesse traço aqui, nesse aqui e nesse aqui, eu tenho repetição da letra D. Então eu vou dividir isso aqui por 2 fatorial, porque é a quantidade de D que está se repetindo. Beleza? Entendido? Ó. Vai permutar esse e esse. Permutação de 4. Porém, o D aqui está repetindo 2 vezes. Então por isso que divido por 2 fatorial. Beleza? Se tivesse se repetindo 3 vezes, ficava 3 embaixo. 3 fatorial embaixo. Em algum momento ele disse a ordem das vogais. Não. Então você vai fazer vezes a permutação do que está dentro do bloco aí. 1, 2, 3, 4. Vezes permutação de 4. Porém, dentro também tem repetição de qual? Da letra A. Então, V dividido por 2 fatorial. E embaixo fica a quantidade de repetição. Beleza? E como é que resolve aqui? Ó? 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Para cancelar com 2 fatorial embaixo. Sempre o maior, gente, desenvolve até o menor de baixo. Fica 4 vezes 3 que dá 12. Agora é interessante que esse resultado aqui é igual a esse aí. Então, se dá 12 aqui, aqui também dá 12. 12 vezes 12, 144. Gabarito, letra B de balão. Beleza? Questãozinha bem interessante. Agora, se por um acaso, ele diz assim, ó, as vogais fiquem juntas na ordem que está a vogal na letra. O A, depois o U, depois o A, depois o E. Nessa ordem que está aqui. Ó. Aí a resposta era apenas 12. Porque esse cálculo aqui, ó, não entrava. Porque esse cálculo aqui entra porque ele não definiu a ordem. Se ele não definiu a ordem é porque dentro do bloco pode permutar. Entendeu? Então tá aí mais uma informação importante aí para vocês. Beleza? Deixa eu ver se tem mais questões aqui pra gente fazer. Ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma parada. A gente tá chegando aí a 29, 30 minutos, né? E daqui a pouco a gente volta para fazer mais questões. Agora, as questões, né? Todas elas, de onde, professor? Do Instituto AOCP. Beleza? Do Instituto AOCP. Então, fica ligado aí que daqui a pouquinho a gente está.